Eu não poderia negar a um dos meus filhos esse pedido. Então eu passei a escrever o livro no início do ano e percebi que escrever um livro não é um trabalho, é um prazer, Ramon. É um prazer. Eu comecei a escrever o livro e numa manhã, a 1h da manhã, eu acordei lembrando do livro. Levantei da cama, fui no computador e comecei a fazer o rascunho do livro. Então eu percebi que esse horário, Ramon, é o melhor horário para a gente se concentrar e fazer o trabalho, principalmente a escrever um livro. A madrugada, sim. Na madrugada. E eu escrevi o livro, praticamente, o livro total, entre 1h da manhã e 4h da manhã. Quanto tempo levou isso? Quanto tempo levou isso, Moisés? Ramon, eu como tenho uma outra atividade durante o dia, eu ainda trabalho com representação, então eu me dediquei parte em escrever o livro e parte na minha atividade. Eu levei aproximadamente 6 meses para escrever o livro. Praticamente toda noite tirava um tempinho. Quase que toda madrugada eu levantava para escrever um pouquinho do livro. Mas dormia cedo para isso? Dormia cedo para isso, não? Como? Dormia cedo? Não, dormia horário no normal. horário habitual. É? Eu costumo deitar 11h, 11h30. E mesmo assim eu acordava 1h da manhã, 2h da manhã e ia para o computador para escrever o livro. Dormia 2, 3 horas e... Depois dava mais uma cochilada, depois das 4, das 5. Mas para mim, eu encontrei esse horário como o melhor horário para você se concentrar e escrever. O pensamento vinha na hora ou você durante o dia ficava organizando os pensamentos para chegar à noite escrever? Ô Ramon, como eu falei, eu nunca tinha pensado em escrever o livro. Certo. Escrevi o livro a pedido de um dos meus filhos, mas a partir do momento que eu comecei a escrever e que eu levantei na primeira madrugada, 1h da manhã, os pensamentos vinham assim, em seguida. Fluíam naturalmente. Eu ia fazendo o rascunho, ia fazendo o esqueleto para depois terminar o prédio, botar um tijolinho aqui, uma janela lá e assim por diante. Então, como eu falei no início, escrever um livro é um prazer. O que me deu um pouquinho de trabalho, é lógico, foi procurar algumas fotos antigas do município, da enchente de 1974, dos meus avós, dos meus bisavós, porque eu conto a história da família, desde que os meus bisavós vieram da Itália até os dias atuais da nossa família. É lógico que bem resumidamente, né? Então, o que me deu um pouco de trabalho também ir nas comunidades, bater as fotos das igrejas, das comunidades, lá da Serra do Couro Branco, e aproveitei para colocar alguma coisa com relação ao nosso município. Encontrei umas fotos da enchente de 74, até encontrei uma lá em Braço do Norte. Um dia eu estava conversando com um amigo meu, e ele me disse, tem uma foto aqui da balsa que foi utilizada após a enchente de 74. É claro que antes da construção da primeira ponte já existia uma balsa ali em Braço do Norte. Mas aí ele disse que tinha essa foto e ele me entregou e eu aproveitei para colocar no livro, com relação à enchente de 1974, que foi a maior enchente conhecida aqui na nossa região. Qual é o conteúdo, assim, para o senhor que mais você gosta, assim, de ter feito? Eu iniciei falando sobre a família. Eu acho que é um bom conteúdo porque eu já tinha alguns dados, pesquisei mais um pouco a respeito da família. A origem. Mas assim, de modo geral. De modo geral, aquilo que eu escrevi com prazer. Lembrava de uma história de 30, 40, 50 anos atrás, procurava escrever aquela. Eu não comecei a escrever um livro baseado somente num tema, até como eu falei, porque eu nunca tinha pensado em escrever um livro. O que tornou o livro agradável é essa dinâmica de conteúdo realmente, né? Aquilo que me veio na mente no momento que eu estava escrevendo. É claro, depois eu fiz algumas pesquisas com relação a alguns fatos do livro, mas eu escrevi aquilo que me vinha na mente no dia a dia quando eu estava escrevendo o livro. O senhor fez o mais difícil, na verdade, na construção dessa obra, porque trazer diversos temas é muito mais difícil do que você começar um tema lá do primeiro capítulo, da introdução, até o encerramento da obra. E o senhor conseguiu fazer com que tivesse uma diversificação de conteúdo e não misturou, o que é importante, a leitura ficou agradável e a gente consegue ver que está muito bem separadinho uma coisa da outra. Isso é fundamental para essa obra, né, Sr. Moisés? Como é que eu iniciei a obra
sem um tema, sem uma sequência assim definida. Por exemplo, se você quer sair daqui para ir a Curitiba, você já começa a imaginar o caminho. Bom, vou pela Serra do Corvo Branco, Exatamente. vou por Lages, ou vou passar por Tubarão a Florianópolis. Você começa a definir. Quando você começa a caminhada, você já tem conhecimento por onde qual o caminho que você quer ir e assim por diante. Mas eu comecei assim, sem um tema próprio do livro. Isso. E fui escrevendo aquilo que me vinha na memória, na mente, ao longo dos meus 74 anos de idade. Como é que tem sido a procura, como é que tem sido a adesão, enfim? Porque no fundo, nós brasileiros temos um hábito muito pequeno de leitura, a gente não tem o hábito de ler, infelizmente, a grande maioria, mas é uma obra de alguém conhecido e deve haver eu acredito, uma propaganda ou uma divulgação permanente, né, já que o senhor não fez um livro, digamos assim, com a necessidade de vender, mas vender é sempre bom para quem grava um disco, um CD, para quem constrói um livro dessa envergadura, com essa qualidade, com esse histórico, com essa diversificação, vender é sempre feliz. Como é que tem sido isso? Como é que tem sido essa procura? Ramão, eu estou satisfeito com a aceitação do livro. Foi feito o lançamento dia 28 de setembro, são menos de 3 meses, e como você falou, na região que a gente é conhecido, sempre tem aquela curiosidade. O que foi que Moisés disse? O que foi que Moisés escreveu? Então, aqui em Grão-Pará, Braço do Norte e Orleans, o livro tem saído, posso dizer muito bem, deve ter saído aproximadamente 400 volumes até os dias de hoje. Só que eu fiz um trabalho, bom número, né? Cheguei a deixar livros até nos restaurantes para ser vendido. Deixei nas livrarias, deixei em vários pontos, mas cheguei a deixar até em algum restaurante, porque normalmente chega ali pessoas conhecidas e tal. Agora eu fiz um trabalho, deixei em São Martinho, recentemente, em Armazém, Tubarão, Uruçanga e várias outras cidades aqui na nossa região. Em Tubarão eu deixei lá no shopping, na livraria Nobel, lá em Tubarão, faz poucos dias. Agora, por último, eu deixei em vários pontos para tentar a venda. Eu escrevi o livro não visando lucro, ganhar dinheiro com o livro. Eu escrevi por uma coincidência, como falei de início, a pedido de um dos filhos. É lógico que eu estou fazendo um trabalho para tirar pelo menos o dinheiro aplicado, que eu investi, né? É verdade, dinheiro aplicado. E para isso eu tenho que vender alguma coisa mais do que 600 livros. Mas estou chegando nos 400 e pouco, já me considero assim, que tem tido uma boa aceitação. Porque na verdade, 3 meses, né? A previsão que se tem, quando se grava, por exemplo, um disco, um CD, é de que em 1 ano se tira o dinheiro investido. E o senhor já tem 400, então em 3 meses está indo bem em termos de venda, né? E uma das coisas, Ramão, eu tenho que agradecer aqui à Rádio Estilo, a Rádio Verde Vale de Braço Norte também, pela divulgação, pelo trabalho que fez. Eu acabei, não só de hoje, eu tenho conhecimento da força que o rádio tem, mas agora no lançamento do livro eu acabei percebendo, tomando mais conhecimento da força do rádio sobre a divulgação. Aconteceu alguns dias que eu estava passando ali em Braço Norte, andando a pé na calçada, e aqui em Grão-Pará a mesma coisa, e a pessoa dizer: pô, já vi o teu livro, como é que tu sabe? Eu escutei pela rádio, escutei pela Rádio Estilo, pela Rádio Vedivar de Braço Norte, através ali do programa, principalmente do Luiz Antônio. Então, o rádio tem uma força muito grande na região aonde o mesmo atinge. Em Braço Norte, onde é que tem? Braço Norte eu deixei alguns na Rádio Verde Vale, na Livraria Carla, deixei, como já falei, no restaurante Primos, ficou lá durante uns 60 dias, semana passada passei lá, então recebi aqueles que foram vendidos, recolhi os demais, e também deixei agora recentemente no Supermercado Colonial. Em Grão-Pará? Grão-Pará nós temos aqui na loja Compra Aqui. Na semana passada eu coloquei na loja de calçados do Adalto, aqui no centro da praça. Ficou uns 30 dias no restaurante do Paulo, que posso dizer que saiu bem.
E também, além dos restaurantes, eu deixei nos postos de combustível. Aqui em Grão-Pará eu deixei no posto Ipiranga e deixei no posto Grão-Pará, ali do Ito. Então as pessoas chegam, enxergam o livro e tal. Muitas vezes a pessoa oferece, mas na maioria das vezes ninguém oferece. Eu até pedi, deixa aqui algum para mostra, a pessoa que quiser adquirir e tal. Acertei uma pequena gratificação para quem vende e assim está acontecendo esse movimento, o recebimento do livro. Seu Moisés, e é possível falar com o senhor, antes de até adentrar desse assunto, aproveitar e perguntar, alguma nova obra já está sendo digitada? Como é que está? Ô Ramon, não tenho uma decisão formada ainda. Não. Mas penso em escrever mais um. Gostou da ideia? Gostei. Não Que sei maravilha. se realmente vai acontecer ou não, mas eu não dei por encerrado. Não, é bom. É bom porque a gente sabe que outras histórias, outros fatos vêm aí para ficarem resguardados através do impresso, que realmente é muito importante e eterniza muitos acontecimentos da sua vida, da sua família e também da história política de Grão-Pará e da nossa região.